Eu quero começar trazendo essa matéria aqui, saiu no perfil do Mário Naufal, para o pessoal que tem X consegue acompanhar várias notícias interessantes que vêm pelo Mário Naufal. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo, né? Ex-agente da CIA, já como funcionário da Meta, operou em parceria com agências de checagem de fatos no Brasil para derrubar postagens consideradas desinformação sobre candidatos nas eleições de 2022. Eles atuavam em parceria com o TSE à época, presidido por Alexandre de Moraes, além dos posts no Instagram e Facebook. Outro foco era impedir que mensagens consideradas desinformativas viralizassem no WhatsApp. Detalhe: essas agências, Ausfato, Lupa, Reuters, receberam muito dinheiro da USAID. Eu queria colocar a matéria da Revista Oeste sobre isso. Relatório aponta influência da USAID sobre Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Documento publicado em outubro de 24 da organização Civilization Works refere-se à situação brasileira como complexo industrial da censura. Esse documento, publicado em 24, ele voltou a circular recentemente diante das discussões sobre a agência lá nos Estados Unidos. Um dos principais mecanismos de influência foi o financiamento da USAID a entidades que depois são citadas como referências para orientações dos tribunais brasileiros. A gente tem aqui o exemplo da cartilha de desinformação, que foi publicada em fevereiro de 21, pelo... Isso daqui é sensacional. Centro de Excelência em Democracia, Direitos Humanos e Governança, da USAID. O material recomenda como modelo de combate às fake news a iniciativa Truth Plus, do Centro Internacional para Jornalistas, que também recebe financiamento da agência norte-americana. Bem, o negócio vai longe, o documento é grande, tem muito detalhe nesse documento, tem muita coisa que a gente está vendo aqui voltar à tona, mas eu quero começar pelo Paulo, essa questão, porque, Paulo, fraude, Paulo. Essas eleições, a gente já falava, e eu falo isso desde a época da Jovem Pan, essas eleições foram roubadas, Paulo. Foram claramente roubadas na frente do mundo inteiro. Pois é, meu caro. E a gente precisa entender aqui, eu gostei muito do termo que foi utilizado, né, por essa organização que está na matéria da Revista Oeste, quando fala ali sobre um complexo industrial. E eu quero chamar a atenção, Marco, além desse ponto que você citou agora, porque a gente precisa entender, dar um passo atrás, como eu gosto de dizer, né? Afastar a lupa da formiga, porque a gente, nessa questão da USAID, nós estamos com a lupa ali na formiga, estamos enxergando um problema que é real, um problema que existe, mas talvez, quando a gente dá esse passo atrás, afasta um pouco, a gente vai ver que por trás ou ao lado da formiga tem muito mais coisas ali que são até relevantes. E é uma coisa que eu venho tentando chamar a atenção nos últimos dias. O que acontece? A USAID, ela simplesmente foi um veículo utilizado para algo muito maior, e é isso que nós precisamos nos atentar. Porque quando nós estamos falando da USAID, nós estamos falando de algo abstrato. Quem é a USAID? A USAID, ela come, dorme, você consegue chegar lá, conversar com a USAID, ela tem ideias próprias? Não. A USAID, ela é um organismo e ela foi a ponta final de um complexo criado nos anos 90. E aqui que a gente precisa estar atento. Tá? Por quê? Se você me permite, Marco, eu vou tentar dar uma explicação bem rápida aqui para a audiência, mas o processo começa com uma organização chamada Open Society Institute, tá? Não a Open Society Foundation. A Open Society Institute, ela foi criada, tá, a partir de várias iniciativas do George Soros, onde ele inclusive fez muito dinheiro no final da União Soviética, comprando massa falida de diversos estados, inclusive ele também fomentou a queda de alguns regimes, tá? Ali atrás da cortina de ferro. Só que a coisa começa a mudar de forma quando ele começa a ter um contato político muito importante com uma mulher chamada Hillary Rodham Clinton, tá? Então, primeira-dama dos Estados Unidos.
E por que isso é importante, pessoal? Porque Hillary Clinton, ela foi a pupila de um homem chamado Saul Alinsky, tá? Saul Alinsky, ele fazia parte da gangue de Al Capone, é um dos maiores revolucionários do século XX e um dos maiores estrategistas nesse sentido também. E a sua meta era trabalhar com organização de comunidades. E a partir do momento que ele começa a trazer a Hillary Clinton começa a trazer esse conceito de organização de comunidades, as ações junto com o George Soros, assim nasce algo chamado o Partido das Sombras, tá? Inclusive eu já escrevi um livro sobre esse tema aqui os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Escrevi junto com meu amigo Ivan Kleber. E qual que é o ponto aqui, senhores? A partir desse momento, a Open Society Institute começa a ganhar uma força muito grande junto com a Open Society, e aí torna-se a Open Society Foundation. O ponto que, desde os anos 90, começou todo um processo que foi sendo construído para transformar isso em um colosso de instrumentalização política, tá? E o primeiro passo que eles fizeram foi lotear o Partido Democrata através da lei McCain-Feingold. Eu não vou entrar em explicação sobre isso. Quem quiser pode ver lá no livro, porque o tempo aqui não vai permitir. Mas assim, eles esvaziaram os cofres dos partidos, lotearam o Partido Democrata e começaram a tomar o Partido Democrata por dentro. Então, o Partido das Sombras, ele começa um processo de alterar a dinâmica e a estrutura, sempre utilizando as brechas da lei para conseguir, primeiro, esvaziar o processo eleitoral, com ele esvaziado, dominar as regras que eles mesmos fomentaram para ser criadas dentro do Congresso americano. E a partir disso, eles começam a atuar para sempre que os opositores políticos estivessem sobressaindo em algum ponto, eles iam lá e conseguiam alterar essas regras do jogo. Como? Com esse complexo industrial, que eu gostei muito que está aí na matéria. E através desse complexo industrial, eles utilizam uma rede de grandes empresas, uma rede de financistas e vários outros modelos que vão sendo aplicados a partir de uma diretiva central em organização de comunidades, que foi utilizada aí diversas ONGs, né, como o centro dessas comunidades organizadas. A partir disso, inclusive, é que eles criam, né, um personagem que acaba se tornando presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, Barack Hussein Obama. Tá? E quando nós falamos, por exemplo, das eleições de 2020 nos Estados Unidos, não é nada diferente do que nós estamos já vendo, o que está acontecendo com a USAID. A grande diferença que nós temos aqui, e aqui por isso que eu falei da gente dar um passo atrás nessa questão da USAID, porque a USAID, ela só foi o mecanismo, poderia ser qualquer um outro que tivesse dentro da estrutura de Estado, que eles observaram e falaram assim, ok, nós temos o Partido das Sombras funcionando aqui, conseguimos colocar um presidente na Casa Branca, deu errado em 2016, porque a meta era seguir com a Hillary Clinton, né, que teria saído somente o ano passado fazendo isso. O ponto importante que nós temos aqui, o que está acontecendo nesse escândalo da USAID no mundo inteiro é só a entrega dos instrumentos do Partido das Sombras no restante do mundo. Para fechar, eu quero só dar aqui um outro exemplo de como isso também teve uma influência nociva no mundo. Quando nós tivemos o ataque terrorista em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, Israel estava passando por uma crise política profunda, quase ali à beira de uma guerra civil. Tá? No dia 6, inclusive, de outubro, nós até noticiamos no PH Vox, a Força Aérea de Israel estava para entrar em greve. Né? Todo mundo sabe que um exército não pode entrar em greve. E isso por conta da disputa jurídica envolvendo o poder absurdo que a Suprema Corte de Israel tinha. E estava acontecendo manifestações nas ruas, muitas organizações estavam trabalhando, e adivinha de onde estava vindo o dinheiro? Sim, Open Society Foundation. É tanto que tem-se a desconfiança que tudo aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel envolvendo o Hamas passou por essa crise que estava acontecendo, que foi fomentada e levou até alguns políticos de Israel a declarar, na época, para a administração Biden, que a estrela na bandeira de Israel não é a estrela do 51º Estado americano.
né? Então, o Partido das Sombras é quem está instrumentalizando, e é necessário a gente começar também a entender essa estrutura, né? Desculpa a explicação um pouco longa, amigos, mas eu queria trazer isso para o debate, e aqui nós sabemos do colosso que é o Fio Diário, né, dos nossos espectadores, e que a gente precisa começar a olhar por esse lado também. Muito bom. O Paulo deu uma aula aqui sobre a USAID, e o negócio, o buraco vai fundo aqui, Satie. Projeto Rooted in Trust, né, enraizado na confiança, trabalhou com mais de 40 veículos de comunicação e organizações de saúde para identificar desinformação prejudicial em vários países, incluindo o Brasil. Consórcio Comprova apoiou a criação do consórcio de checagem de informações liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a USAID financiaram o Congresso de 2024 da ABRAGE, junto com o Information Futures Lab, IFL, fundou o Comprova, e o Laboratório de Pesquisa Forense Digital, financiado também pela USAID, citado no plano estratégico do TSE para as eleições de 22. Em um relatório DFR Lab, afirmou que a vitória de Bolsonaro em 2018 foi impulsionada pelo uso efetivo das redes sociais e que a eleição sofreu influência de desinformação em plataformas criptografadas como o WhatsApp. E aqui é o seguinte, Trump está fechando a torneira. A questão é, meu querido Satie, a gente vai investigar e punir todo mundo que participou dessa fraude? Olha, esse era o que deveria ser feito. Peço aqui perdão à nossa audiência, nossa produção, a minha internet está bem oscilante hoje, mas vamos lá. É isso que deve ser feito. Para quem, inclusive, duvidava sobre o efeito Donald Trump para todo o Ocidente, principalmente para o Brasil, está aí a resposta. Vocês ficam levantando bandeira norte-americana, mas o que a eleição de Donald Trump tem a ver com o Brasil? A nossa salvação não vem de fora, a nossa salvação não vem dos norte-americanos. A verdade é que nós somos soberanos, existe uma soberania internacional aqui, que ninguém pode interferir na nossa soberania. É óbvio que ninguém pode interferir, é óbvio que não é para interferir, mas a nossa soberania já foi interferida. E a vitória do Donald Trump, ela representa, não é de uma hora para outra, é evidente que ele não vai chegar lá e baixar um decreto e dizer que agora o presidente Bolsonaro é o atual presidente do Brasil. Não, isso não vai acontecer. As pessoas criam certas expectativas completamente desconectadas e desconexas com a realidade, evidente por uma análise emotiva. Não, na verdade, o que a gente precisa entender é que a influência da eleição de Donald Trump para o Brasil se dá nesses detalhes que não são simples, tá? Já são detalhes complexos e são detalhes muito claros para todos. A primeira é a USAID, ou USAID, né, melhor dizendo, que escancara toda uma rede de gabinete do ódio institucionalizado com braços internacionais. Uma agência norte-americana financiando agências de checagem. Vocês não lembram de tudo, quando tudo começou? As agências de fact-checking. O fato é fake. Você lembra dessa campanha? É fato ou fake da Globo News? Tem que investigar. E aí a gente começou a perceber algumas figuras que outrora eram figuras relevantes para a nossa sociedade no que diz respeito ao combate à fake news, abrindo mão de certo protagonismo nas redes sociais e protagonismo na política. Poderia citar vários deles aqui, mas eu vou ter o desprazer de ferir o ouvido da nossa audiência qualificada ao citá-lo Nelipe Feto. Sim, esse foi um dos grandes protagonistas e baluarte dessa difamação do presidente Bolsonaro, bem como todos aqueles que o rodeavam, com fake news, com desinformação e toda a sorte de coisas ruins que vilipendiavam o governo e que foi crucial no período eleitoral do ano de 2022, quando o presidente Bolsonaro já estava manietado, já estava amarrado, porque não podia fazer transmissão de live no Palácio do Planalto, ou no Palácio do Alvorada, na sua casa, na sua sede residencial, sede oficial do presidente da República, ou então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não podia falar com o embaixador, não pôde usar as imagens do 7 de setembro,
imagens do 7 de setembro, que, diga-se de passagem, sempre se resumiu, antes de 2018, a militares nas grandes capitais do Brasil, marchando, e somente as famílias dos militares que apareciam lá, e olhe lá, e depois que o presidente Bolsonaro assume o poder, o 7 de setembro, de fato, virou um orgulho, virou a data mais importante da nossa nação, que é o dia da nossa independência, onde milhares e milhões de pessoas iam às ruas celebrar, não o militarismo, mas celebrar a nossa independência. E isso foi fruto, obviamente, do retorno do patriotismo, do amor à pátria, do amor à nossa nação, sentimentos esses que foram resgatados com a presença do presidente Bolsonaro sentado na cadeira de presidente. Por que ele não poderia usar essas imagens do 7 de setembro se as pessoas estavam ali por um amor resgatado justamente por esse presidente? Ou seja, existem várias maneiras, quando as pessoas falam assim, foi fraude eleitoral, o TSE vem como um leão dizer que você está desconfiando das urnas eletrônicas. Espera aí, existem diversas maneiras de você fraudar uma eleição, e as urnas eletrônicas pode ser a menos pior. Quando você compra voto, você está fraudando. Quando você mente, você está fraudando. Quando você manieta, amarra um oponente e dá vantagem a outro oponente, e isso também é uma forma de fraude. E quando há interferência internacional. Quando há interferência internacional. Foram amarrados, foram silenciados Flávio Gordon, Fernando Conrado, Adrilles, nós, na época da Jovem Pan, ameaçados, intimidados, vários perfis, o Constantino, Paulo Figueiredo, um monte de gente foi colocada no maldito inquérito das fake news, que é utilizado como instrumento de coerção. Então, aqui é o que eu falei, você tem toda a operação psicológica, que o momento derradeiro é o eleitoral, mas olha o nível de manipulação com pseudos núcleos de dados e estatísticas e núcleos de estudo e especialistas e estudiosos e professores, tudo vinculado à mesma pauta e à mesma agenda. O Paulo, você tem uma questão ainda para falar? Paulo, eu queria só colocar um vídeo antes de você falar do Eduardo Bolsonaro, na linha que a gente tá conversando aqui. Pessoal, vou deixar para vocês aí uma sequência de tweets, está na tela, do senador de Utah, Mike Lee, interagindo com Elon Musk, falando sobre USAID, e na sequência, no mesmo post do Mike Lee, vem o Mike Benz, que é o servidor do State Department, que está fazendo todas essas denúncias do financiamento da USAID, NED, Atlantic Council no Brasil. A gente já viu que eles tiveram muita parceria com o TSE, e isso tudo foi feito não para combater a desinformação, como eles supostamente alegavam, mas sim para reverter a ordem política brasileira, favorecendo na eleição o retorno de uma pessoa condenada por corrupção e lavagem de capitais, como Lula da Silva. Então, estejam atentos, saibam que aqui nós temos contato com pessoas muito influentes, com muito poder, sérias, honestas e que querem salvar também a América Latina das garras do comunismo. Deus nos proteja nessa missão. PH, e aí, você acho que tem um ponto que você queria adicionar, mas E tem ligação com o que o Eduardo falou, meu caro. O que o Satya falou, eu acho que é muito importante, e eu quero fazer um paralelo aqui com a política americana. Ele falou assim, olha, uma eleição não é questão só da urna. E aí entra naquele exemplo que eu falei da gente afastar a lupa da formiga. Por quê? Quando nós observamos, o Satya deu vários exemplos de como isso impactou aqui a eleição no Brasil. Por exemplo, você não poder falar das ligações de Lula com Daniel Ortega, por exemplo, do qual Daniel Ortega, inclusive, o Lula da Silva era muito mais amigo do Humberto Ortega, que foi assassinado pelo próprio irmão, praticamente, aí, no ano passado, né? Agora, o que nós temos aqui, que é importante, todo esse processo, ele também foi utilizado com o Donald Trump em 2020, porque se fala muito, o que é a nossa urna lá nos Estados Unidos? É o voto pelo correio. Só que eu garanto para vocês, o voto pelo correio, ele é só um ponto que sozinho não alteraria ali, de repente, o resultado das eleições americanas. Mas como assim? Existe todo um despejo de votos, etc. Então, mas para chegar nesse ponto, você tem vários outros processos, né? Então, é justamente aí que entra o processo do Partido das Sombras. Sobre as agências de checagem também, que foi comentado, e entra esse ponto que o deputado Eduardo Bolsonaro comentou,
é que as agências de checagem, elas foram criadas pelo Partido das Sombras em 2016, depois que a Hillary Clinton perdeu a eleição. No mesmo mês que a Hillary perdeu a eleição, as agências de checagem foram criadas e todo o organismo de pressão em cima das Big Techs começou a ser instrumentalizado. Quando a gente pega, por exemplo, a declaração do Mark Zuckerberg, que nós tivemos, falando sobre a questão do FBI, por que ele fez o que fez, e etc., e a pressão que estava vindo do governo Biden, etc., isso não era o governo Biden. O governo Biden também era um instrumento. Quem era o homem que controlava a Casa Branca chama-se George Soros, tá? O dono do Partido das Sombras e quem loteava o Partido Democrata. Então, quando a gente pega, por exemplo, toda essa estrutura que envolve a questão das agências de checagem, as agências de checagem você pode pesquisar, todas elas vão ter um investimento de um fundo internacional. Faça o follow the money, você vai chegar na Open Society Foundation ou de alguma forma na própria USAID, que estava sendo controlada pelo dono da Casa Branca, o senhor George Soros. Aqui a gente precisa chegar nesse ponto. E o George Soros, mais do que isso, ele também financiou outros governos aqui e outros sistemas de campanhas utilizando da mesma forma, como o próprio governo da Colômbia. Tá? Se a gente for cavar um pouquinho mais, a gente vai bater no Foro de São Paulo e as alianças entre a esquerda americana e o Foro de São Paulo aqui. Existem diversas denúncias de financiamento de várias organizações da Open Society Foundation com o presidente da Colômbia, o atual presidente da Colômbia, que teve um entreveiro gigante com o Donald Trump. E para fechar, Marco, aqui tem um outro ponto. As agências de checagem depois foram utilizadas como um instrumento para, além de você criar factoide, servir como base de argumentação para criminalização, no judiciário brasileiro. É só a gente lembrar como foi, por exemplo, a comissão das fake news, a CPI das fake news que nós tivemos, onde a Lídice da Mata utilizava dados que ou eram imprecisos ou eram enviesados de agências de checagem para servir como prova de inquéritos que estavam sendo feitos, e isso virou uma coisa que foi se retroalimentando, e a gente bate em um dos temas principais aqui do Fio Diário, que é o Supremo Tribunal Federal.